Boa tarde, gente, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de hoje. Bom, pelo nosso horário de aulas, hoje nós deveríamos ter aula de produção textual. Porém, como vocês já sabem, produção textual vocês não terão avaliação, né? E a nota que vocês irão obter será através do poema que vocês estão produzindo para o projeto cultural interdisciplinar. Então, além do poema servir como nossa nota de participação no projeto, ele também vai ser a nossa nota bimestral, certo? Nós não faremos avaliação e a nota da nossa avaliação vai ser substituída pelo poema que vocês estão produzindo. Então, para poder facilitar para vocês, para não acarretar e não passar mais tarefas, eu resolvi que hoje nós iremos dar apenas continuidade à revisão de língua portuguesa que nós já iniciamos na quarta-feira. Então, nós finalizamos o capítulo 2 e agora nós vamos passar para o capítulo 3, na página 35, onde nós iremos falar a respeito dos pronomes relativos. No capítulo anterior, vimos que as orações subordinadas substantivas, quando se apresentam desenvolvidas, são introduzidas por uma conjunção integrante, que pode ser o que ou o se. Essa é uma das principais características desse tipo de oração. Neste capítulo, estudaremos as orações subordinadas adjetivas. A principal característica dessas orações é que elas são introduzidas por um pronome relativo, uma palavra que, como o próprio nome indica, relaciona as orações. A seguir, vamos conhecer o importante papel desses pronomes, utilizando como tema interdisciplinar o conceito de matéria e energia. Página 36. Para começar, leia com atenção o texto a seguir. O ser humano sempre se interessou pelo universo que está ao seu redor, pelos seres que estão em seu meio, pelo som, pela luz, enfim, por tudo que seus 5 sentidos podem captar. Com o tempo, ele percebeu que, mesmo muito diferentes, por exemplo, a água, o ar, um cão, uma pedra e uma pessoa, há algo em comum entre eles. Eles são constituídos de matéria. Podemos dizer que matéria é tudo aquilo que tem massa, com um determinado volume, ou seja, ocupa lugar no espaço. A matéria pode se apresentar em um de seus diferentes estados físicos, que pode ser o gasoso, o líquido, o sólido. Pode ser imensa, como uma montanha, ou minúscula, como uma bactéria. Do ponto de vista humano, a matéria pode ser visível ou não. O ar que respiramos, por exemplo, possui massa e ocupa o volume que o contém. Composto de muitas substâncias como gases, poeira, e está por todos os lados, pesando consideravelmente sobre a Terra, aproximadamente 6 quatrilhões de toneladas. Podemos senti-lo, forte ou fraco, no entanto, para nós é completamente invisível. E vocês veem aqui no final da página 36 duas ilustrações, né? O sopro é um pequeno deslocamento direcionado do ar que sai dos pulmões para o ambiente, que é o que a menina está fazendo, né? Brincando com esse objeto de fazer bolhas. E do lado direito, o vento, por sua vez, é um grande deslocamento, que é a imagem que vocês estão vendo na direita, que é dos coqueiros, né, sendo balançados pelo vento. Vamos observar um trecho do primeiro período do texto. O ser humano sempre se interessou pelo universo que está ao seu redor e pelos seres que estão em seu meio. Desmembrando a primeira oração desse período, nós temos: primeiro ponto, o ser humano sempre se interessou pelo universo. Segundo ponto, o universo está ao seu redor. Para entendermos o que é pronome relativo e sua função, vamos pensar na forma como essas duas orações foram unidas no texto. A palavra que exerce a função de conectar as duas orações, certo? Mas se analisarmos bem, esse não é o seu único propósito. Na verdade, ela tem 3 funções. Então, quais são as funções desse pronome, dessa palavrinha que? Ela vai servir para retomar um termo da oração anterior, neste caso foi o universo. Para que serve a retomada de termos? Serve para que a gente não fique repetindo uma palavra só dentro do texto o tempo todo. Porque quando isso acontece, o meu leitor perde interesse em ler aquele texto. Porque eu tenho repetidas vezes uma mesma palavra aparecendo dentro do texto. E isso, além de ser desnecessário, porque você pode trocar por outras palavras, ainda torna o texto que está sendo lido enfadonho, enjoado
e ele não cumpre ali o seu papel social, que é informar a pessoa, né, que está procurando aquele conteúdo. A segunda função do que é de conectar as orações, transpondo uma delas em uma oração adjetiva. Vocês já estudaram o que como conjunção. Quando ele atua como conjunção, ele está ali realmente para ligar, para unir duas orações e estabelecer uma relação de sentido entre elas. E o terceiro ponto, que o que vai assumir, é de desempenhar uma função sintática. É sujeito, complemento ou adjunto na oração que está transposta. Na página seguinte, 38, nós vamos ter duas orações, mais um exemplo, né, com duas orações. Primeiro, o ser humano sempre se interessou pelos seres. Segundo, os seres estão em seu meio. Mais uma vez, temos a palavra que acumulando três funções descritas acima. Ela retoma os seres, o termo os seres, ela atua como conectivo e ainda tem uma função sintática de sujeito. Perceba que a segunda oração tem no período original sua estrutura apoiada na primeira, então nós estamos tratando de uma oração subordinada. A palavra que, quando introduz essa oração, atua como um sujeito do verbo estar. A palavra que é classificada assim, tanto num caso como em outro, como um pronome relativo. Então, vocês já estudaram o que como conjunção. Na função de conjunção, o que vai atuar para ligar, né, orações e estabelecer uma relação de sentido entre elas. Porém, o que, além de atuar como uma conjunção integrante, ele ainda pode atuar como um pronome relativo. E atuando como um pronome relativo, o que vai desempenhar três funções, porque ele pode estar relacionado a uma designação de pessoas, de coisas ou de lugares. Ou seja, o pronome que, utilizado dentro da língua, né, nessa função de pronome relativo, ele é muito amplo, porque ele pode ser usado nessas três funções diferentes. Sendo que existem outros pronomes, a gente já estudou isso no livro de vocês, como o pronome quem e o pronome onde, que eles só poderão ser utilizados em uma situação específica, né? O pronome quem só pode ser utilizado se estiver direcionado para as pessoas, e o pronome onde só pode ser utilizado se estiver direcionado para lugares. Então percebam, o que, tanto atuando como conjunção integrante, como atuando como pronome relativo, ele é muito importante. E ele pode ter várias funções. Isso significa que ele pode ser usado em diversos contextos diferentes. Vocês têm uma tabela no final da página 38, que é similar à tabela que vocês já analisaram no livro. E ela traz todos os pronomes relativos e está explicando detalhadamente a função que cada um desses pronomes tem. Por exemplo, o pronome que, a função dele é de retomar um substantivo que designa ou pessoa, ou coisa, ou lugar. Enquanto isso, o pronome quem retoma um substantivo que designa só pessoa. Entenderam? O pronome que ele é extremamente amplo, enquanto que os demais pronomes ficam mais restritos. O pronome o qual, por exemplo, vai retomar um substantivo que designa pessoa ou coisa. O pronome o qual já tem mais variações. O onde, como eu falei anteriormente, retoma um substantivo que designa lugar. Então, ele só é relacionado ao lugar. E o cujo vai retomar um substantivo expressando uma relação de posse. Então, mais um pronome que tem o seu uso bem delimitado, né? O seu uso bem específico para uma função. E aqui na tabela, além da função, nós temos os exemplos. Nós temos o pronome que, o ar que respiramos. O quem, Albert Einstein foi quem descobriu que a matéria é, na verdade, uma energia extremamente condensada. O qual, na natureza temos grandezas as quais são definidas como não primitivas e primitivas. O onde, o espaço é um local onde os corpos estão no vácuo. E o cujo, a matéria é um grande quebra-cabeça cujas partes formam o todo. Lembrando, quando vocês tiverem contato com os pronomes desempenhando essa função aqui, eles estão fazendo retomada de termos. Ou seja, ao invés de você ficar repetindo,
o mesmo termo por várias vezes, o pronome vai fazer essa função para você. Ele vai retomar um termo que já foi dito anteriormente para evitar a repetição desse termo. E aí cada pronome vai retomar um termo diferente, com exceção do que retoma tudo, né? Que é o pronome, digamos, universal. Na página seguinte, o pronome relativo empregado em todas as variedades da língua portuguesa é o que, pois é muito mais simples que o qual e as suas variações. Quando vocês virem as suas variações, é no singular e no plural. O qual, a qual, masculino e feminino também, os quais e as quais. E o pronome que é usado para coisa, para pessoa e lugar. É o pronome mais amplo. Embora a gramática normativa imponha a obrigatoriedade de usarmos o pronome relativo onde para substituir termos substantivos que indiquem lugar, nem sempre essa substituição é adequada às normas de uso, fica meio esquisito. Nesses casos, prefiro empregar o que ou o qual. Aí nós temos um exemplo, primeira frase: o país onde visitamos é incrível. Aqui deve ser usado o pronome relativo onde, porque nós estamos fazendo referência a um lugar, não é isso? O país que nós visitamos. Só que quando a gente coloca o pronome onde, apesar da gramática dizer que ele é o pronome correto para essa situação, quando a gente lê, foneticamente não fica bacana, a frase fica estranha, tem um sentido, diferente. Então, nessas situações, mesmo que o pronome esteja correto, você pode fazer a substituição para que a frase fique adequada. Foi o que ele fez no exemplo de baixo. O país que visitamos é incrível. Aí sim, eu não tenho nenhuma estranheza dentro do enunciado, não tem nenhuma palavra solta ou mal posicionada, tá? Então, mesmo que você esteja utilizando o pronome correto no lugar certo, às vezes é necessário substituir para que a frase tenha mais sentido. É preciso atenção para não confundir a função do que. Como vimos no capítulo anterior, essa palavra pode funcionar também como conjunção integrante, introduzindo uma oração subordinada substantiva. Como o pronome relativo, o que pode ser substituído por o qual e as suas variações, o que não acontece quando desempenha a função de conjunção integrante. Quando o que estiver atuando como pronome, você vai poder substituir ele pelo qual ou qualquer uma das variações. Quando ele estiver atuando como conjunção, você não vai poder fazer isso. E para que serve essa dica? Serve para quando você estiver em dúvida sobre qual é o que você está analisando. Se é o que conjunção ou se é o que pronome relativo. Aí nós temos dois exemplos. O primeiro, é preciso entender que os átomos formam as mais diferentes matérias. Esse que aqui é conjunção integrante, tão tal que se eu trocar o que por o qual não vai fazer sentido. Olha como é que fica a frase. É preciso entender o qual os átomos formam as mais diferentes matérias. Não faz sentido. Então aqui é uma conjunção integrante. No exemplo de baixo é um pronome relativo, ó. Os átomos formam as mais variadas matérias que existem. Por que eu sei que é relativo, pronome relativo? Porque eu posso pegar o que e substituir pelos quais e vai fazer sentido. Como é que fica? Os átomos formam as mais variadas matérias as quais existem, certo? Então, quando for conjunção, você vai substituir e não vai fazer sentido. Quando for pronome relativo, você pode substituir pelo pronome o qual e as suas variações. Para finalizar, gente, na página 40, nós temos o seguinte. Na prática, o pronome relativo cujo está caindo em desuso, ou seja, as pessoas não estão mais utilizando esse pronome. Mesmo em situações de comunicação formal, ele praticamente não é utilizado. Em seu lugar, normalmente empregamos o pronome que. Embora esse uso seja comum, a gramática normativa ainda o condena, explicando que o pronome relativo que não expressa uma relação de posse. Portanto, de acordo com a gramática normativa, são inadequadas construções como: a matéria possui uma propriedade, que a principal característica é a capacidade de ocupar um espaço delimitado, que deveria ser cujo, ou no caso cuja é a principal característica. E a segunda oração, a tendência que a matéria tem de manter a situação na qual se encontra é uma propriedade que o nome é inércia, no caso cujo o nome é inércia.
Só para mostrar para vocês que como o cujo está sendo caindo em desuso, né? As pessoas não estão utilizando mais, muitas costumam substituir pelo que. Só que nesse caso não é possível a substituição, tá, gente? E assim, gente, nós encerramos a nossa aula de hoje, tá? Nós vamos parar aqui no tópico dos pronomes relativos e na semana que vem a gente dá continuidade, encerra o capítulo 3 e entra no capítulo 4, que é as orações adverbiais, o tema da nossa avaliação, ok, gente? Então, bons estudos, boas revisões, bom final de semana e até a nossa próxima aula.